Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quando falamos de sofrimento, perseguições, maus tratos, o apóstolo Paulo tinha bastante experiência no assunto. Depois de outras instruções sobre como lidar com os maus tratos, Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Talvez a maioria de nós passa quase a vida toda sem sofrer ataques de inimigos, o assunto abordado por Paulo nos versículos anteriores. Em muitos casos, o amor que mostramos ao próximo é retribuído com atos generosos por parte dos outros. Mas corremos o risco de nos tornar alvos de ataques injustos. Paulo entendeu esse assunto como evidenciado pela lista de perseguições e dificuldades que ele falou em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 23. Ele falou para um evangelista mais novo, Timóteo, em 2 Timóteo 3, versículos 11 a 13, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo sabia como sofrer e avisou que todos os fiéis sofreriam a perseguição em algum momento. O cristão hoje não deve assumir a atitude de um coitado vítima quando sofre. Faz parte da vida do cristão, garantido. E quando vem a perseguição, não importa de que lado, devemos lembrar as instruções de Romanos capítulo 12. Entre elas, encontramos essas orientações importantes, e pode acompanhar na sua própria Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Não é fácil ser paciente no meio das provações. Às vezes parece mais fácil reclamar e resmungar do que orar com perseverança. Mas é isso que devemos fazer. No versículo 14 de Romanos 12, ele diz: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Com certeza, essa atitude não é carnal. Não reflete a tendência comum do ser humano. Deus nos chama a fazer melhor do que nossos inimigos. E no versículo 17 ele diz: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. É comum ouvir conselhos para pagar alguém com a mesma moeda. Mas esses conselhos não vêm do Senhor. E no versículo 19 ele diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Alguns dos filmes mais populares mostram os heróis conseguindo a vingança. Os heróis espirituais não procuram a vingança, pois confiam na justiça divina. Em versículo 20 ele diz: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Esse princípio aparece de diversas formas ao longo da Bíblia e serve para ilustrar como vencer o mal com o bem. Amor para com todos inclui os inimigos. Quem aprende a amar os inimigos imita o Pai Celestial, diz Jesus em Mateus 5, versículos 44 e 45. Não é fácil, mas é possível e importante vencer o mal com o bem. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.